Minha pergunta divide-se em duas, mas eu dependo da sua resposta para fazer a segunda. Tá bom. Então, o que é pregado é o seguinte: vamos respeitar o sábado, vamos ficar todo trancado em casa o dia inteiro, sem Não. fazer nada. Segunda, porque eu já esperava que fosse essa a resposta. Nós vamos fazer tudo isso a pé, sem luz, na luz e vela e sem água, porque quem está trabalhando tem que alguém trabalhar para ter Não. luz. Não perca o vídeo de hoje. O pastor Arilton Oliveira vai responder perguntas incisivas sobre o sábado. Foram feitos questionamentos sobre como guardar esse mandamento, mesmo com as exigências do trabalho nos dias de hoje. E os empregadores têm alguma responsabilidade quanto aos seus empregados que trabalham no sábado? O que diz a lei brasileira sobre quem guarda o sábado? Pastor Arilton foi confrontado também pelo participante se no sábado deve-se ficar trancado dentro de casa. E com muita paciência o pastor esclarece o que se pode fazer nesse dia. Assiste o vídeo até o final. Deixe seu comentário sobre esse tema. Vamos ao vídeo. Pois não, Gisele? 2 pontos que eu gostaria de colocar, pastor. Primeiro, o que dizer para as pessoas que talvez até gostariam de seguir o sábado, mas por uma questão de trabalho não pode? Tá? Pessoas que trabalham em comércio, transporte, né, público, área de saúde. E o outro ponto é se estes empresários, os patrões dessas pessoas, eles teriam alguma responsabilidade nisso, no caso da pessoa não poder guardar o sábado. Vamos começar com a segunda pergunta. O mandamento é muito claro quando diz assim: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Então, se eu tenho uma empresa, todos que trabalham para mim, e se eu os coloco para trabalhar no sábado, eu me torno quebrador do sábado. Porque o meu servo não pode trabalhar para mim no sábado. Esse é o primeiro ponto. Com relação agora à guarda do sábado e as atividades que a gente desenvolve. É claro que é uma questão de fé. Agora, eu não tenho na Bíblia a autorização que por causa do trabalho eu vou quebrar o sábado. Até porque Deus, que é o Criador, Ele disse assim: você vai trabalhar 6 dias, mas o 7º, que é o sábado, você não trabalha. Quer dizer, se Deus que me criou está dizendo que eu tenho 6 para trabalhar, mas eu não posso nesse 7º, porque é um dia que Ele separou, é um dia que Ele santificou, eu não posso desobedecê-lo. Não há desculpas para isso. Ah, pastor, mas espera aí. Se eu não trabalhar no sábado, eu vou perder meu emprego. E eu não posso perder meu emprego porque tenho uma família para sustentar. Bom, deixa eu fazer uma pergunta então. Suponhamos que eu seja um cristão e trabalho no escritório de contabilidade. Eu sou um cristão, quero viver os valores que a Bíblia ensina. E o meu patrão diz assim: olha, eu quero que você faça uma adulteração aqui nesse orçamento, porque nós precisamos fazer aqui um caixa 2. Então você adultera para mim isso aqui. E você vai fazer aqui uma falcatrua nesse processo aqui contábil. Como cristão, o que eu devo fazer? Eu aceito a orientação do patrão e eu passo a fazer todo mês a falcatrua para roubar dinheiro indevidamente? Isso é aceitável para um cristão? Talvez você diga assim: não, não é, pastor. Não podemos roubar, é mandamento. Mas espera aí, se eu não posso fazer uma falcatrua e roubar no meu trabalho, por que é que eu posso trabalhar no dia de sábado? Então as provas são desse jeito. Agora, o que eu posso dar para você, Gisele, para todos que estão assistindo, é que nós hoje temos mais de 20 milhões de adventistas no mundo. Eles não trabalham no sábado. E eu não conheço um adventista passando fome. Se você vai a Israel, até hoje a nação de Israel guarda o sábado. É um país que para no dia de sábado. Agora, é claro que existem algumas áreas que nós entendemos ser essenciais à vida. E a Igreja Adventista, por exemplo, ela tem uma rede hospitalar mundial. Aqui em São Paulo nós temos o Hospital Adventista, nós temos em Belém, temos em Manaus, temos em Campo Grande. Lá está o Hospital Adventista. Como é que ele faz no sábado? Ele fecha as portas? Não. Nós mantemos aquilo que é essencial ao salvar a vida. Nós temos uma cirurgia eletiva. Ela pode ser feita na segunda, na quinta, nós nunca vamos marcar para o sábado. A gente opera em outro dia.
Agora, houve um acidente, a pessoa chega no hospital adventista num sábado, precisando de um atendimento médico. Lá estará a equipe médica para atendê-lo. Por quê? Porque é uma questão de vida ou morte. Agora, eu preciso fazer compras para minha família, comprar o arroz e o feijão. Eu tenho 6 dias na semana para isso. Não compro no 6 e vou no sábado comprar. Isso não é aceitável. Então veja, a única coisa que a igreja entende, com base no discurso de Cristo, e até vou ler esse texto, é que nós temos que salvar a vida. E aquilo que envolve salvar vida, nós vamos fazê-lo no sábado. É por isso que os hospitais adventistas não fecham ao sábado. E o que acontece com os médicos, por exemplo, que vão lá dar plantão para salvar a vida? A orientação que se dá é que ele não põe a mão nesse dinheiro. Nós, como igreja, vamos ter que pagá-lo, certo? Porque nós temos que pagar o funcionário. Agora, tudo que ele recebe no sábado, ele deve reverter para alguma ação social. Porque se ele não reverter e usar o dinheiro, ele também está recebendo para trabalhar no sábado. Então, a gente entende que o trabalho dele tem que ser voluntário no sábado. Ele reverte aquele valor para um fundo social, doa para uma família carente, compra cesta básica, o que ele quiser, e não põe a mão no dinheiro. Então, o trabalho dele foi de salvar vidas e ainda ficou sendo um trabalho voluntário. Cíntia. Pastor, a legislação brasileira protege o adventista ou quem decide por não trabalhar no sábado? A legislação, em alguns casos, protege e outros não. Então, o conselho que nós damos para a nossa membresia é o seguinte: você tem que ser o melhor funcionário da sua empresa. Por quê? Porque no dia que você precisar santificar o sábado, a empresa não vai querer perder você. E a empresa vai abrir mão do dia para ter um bom funcionário. Agora, se eu sou um funcionário que não sou exemplar, não cumpro bem as minhas atividades, quando solicitar esse privilégio, pode ser que ele me seja negado. Agora, nenhuma empresa quer perder um excelente funcionário. Então, essa é a moeda de troca que a gente diz para o membro da igreja. Seja o melhor funcionário da empresa. E eles não vão querer perder você por causa do sábado. Eles vão te dar o sábado e vão continuar com você. Adilson. A minha pergunta divide-se em duas, mas eu dependo da sua resposta para fazer a segunda. Tá bom. Então, o que é pregado é o seguinte: vamos respeitar o sábado, vamos ficar todo trancado em casa o dia inteiro, sem fazer nada. Não. O sábado foi dado com um propósito, que nós nos relacionássemos com Deus. Jesus disse que o sábado é um dia lícito de se fazer o bem, então nós podemos incluir algumas atividades dentro da guarda do sábado. Primeiro, nós reservamos parte do dia para adorarmos a Deus, para estarmos numa casa de culto. Lá nós estudamos a palavra, nós louvamos ao Senhor, nós nos confraternizamos. Segundo aspecto, esse dia tem que ser reservado para a família. Eu vou dar para minha esposa e para os meus filhos a atenção que eu não pude dar ao longo da semana, porque estava trabalhando. Terceiro, é um dia de se fazer o bem. Nós vamos visitar asilos, visitar hospitais, visitar orfanatos, levar palavra de esperança, auxílio aos que carecem. E quarto, nós vamos usar o dia para falarmos de Jesus para as pessoas. Então não é um dia para ficar em casa dormindo, é um dia de atividades espirituais, sociais, religiosas. Tá, agora a segunda, porque eu já esperava que fosse essa a resposta. Nós vamos fazer tudo isso a pé, sem luz, na luz e vela e sem água, porque quem está trabalhando tem que alguém trabalhar para ter luz, ter água. Se eu depender de um ônibus, do metrô. Se eu depender de um ônibus, de um metrô, eu posso pegá-lo. Primeiro que eu vou pegar esse ônibus e esse metrô para fazer uma obra para o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Mas tem alguém trabalhando. Tudo bem. Agora deixa eu te perguntar. Se eu não for pegar o metrô de São Paulo, ele vai passar? Quer dizer que todo mundo para, então? Não. Se eu não for, o metrô vai continuar passando? Então ele não está lá por minha causa. É por isso que eu posso pegá-lo. Ele vai trabalhar independente de eu estar lá ou não. Já que ele vai trabalhar, eu vou usar essa facilidade. Agora, ele não vai por minha causa, porque se eu não for pegá-lo, ele vai continuar trabalhando. Eu não estou colocando ele para trabalhar para mim. Você entendeu? O meu servo não trabalha para mim, mas se eu não for, o metrô vai passar. Então, mas aí voltando à pergunta, então vamos supor uma teoria que todo mundo respeite as leis de Deus, 100%. Certo. Vai ficar todo mundo em casa. Não. Nós iríamos para qualquer local que pudéssemos ir a pé, nos nossos carros.
Nós temos carro para quê? A gente poderia... O que acontece com Israel, o país de Israel? O país de Israel não para no sábado. Agora, o metrô não precisaria rodar. Quem é que vai precisar do metrô se todo mundo vai usar o seu carro, vai estar perto de casa, vai visitar o hospital do bairro? Não ia precisarmos ir para longe, certo? Então, na realidade, é verdade que eu concordo com você que essas são as questões sérias que nós temos que pensar. Nós vivemos num mundo imperfeito, essa é uma realidade. Vivemos num mundo imperfeito. Agora, nós não temos desculpas para tentar driblar e ficar contra aquilo que o próprio Senhor revelou em sua palavra, certo? Mas vamos ler alguns textos mais e nós vamos clareando mais nossas ideias, cada vez mais. Vamos aqui. O que disse Jesus acerca do quarto mandamento? O que ele falou sobre o sábado? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Deus não criou um homem porque tinha um dia para ser guardado. Deus criou um dia porque tinha um homem que precisava de descanso físico. E você vê essa máquina complexa que é o corpo humano, né? Você põe um celular para carregar e ele em meia hora carrega para aguentar 1 semana ou 2 sem carregar a bateria. Você pega um ser humano, a gente fica acordado 16 horas e tem que dormir 8 para voltar às baterias. Tão complexo que é o ser humano. E a cada 7 dias temos que parar um dia. Isso é fisiológico. Na Europa, por um tempo, eles tentaram mudar a semana de 7 para 10 dias. E a população começou a cair em enfermidades. Por quê? Porque nós, biologicamente, precisamos de cada 7, um dia para descanso. E se você observar, até a natureza procede assim. Até os animais, num dia de sábado, se comportam de formas diferentes. Eu tenho N relatos disso. Até no sábado, até os animais têm um comportamento diferente. Ou seja, Jesus disse que o sábado veio para ajudar o homem. E ele é Senhor do sábado. O que é a palavra Senhor? Dono, proprietário. Não é dele. Por isso diz a Bíblia, 6 dias você trabalha, mas o sábado é o sábado do Senhor teu Deus, não é seu. Lembra do dízimo? Não é seu. O sábado não é seu. Ah, eu vou trabalhar. Pode, mas é pecado porque ele não é seu. Pode porque você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Você pode usar o seu dízimo como você quiser? Você pode. Deve? Não, porque ele não é seu. Agora você tem livre-arbítrio. Então, poder é uma coisa, dever é outra, né? Mas nós temos livre-arbítrio. O sábado foi observado no Novo Testamento? Sobre Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Verso 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus respeitava todo o sábado. Não, pastor, porque ele era judeu. Não é porque era judeu. Foi Jesus quem criou o sábado. Ele respeitava o sábado que ele criou, porque é um mandamento que ele deu. E se ele não respeitasse o sábado, ele teria quebrado a lei que ele mesmo instituiu. E se ele tivesse quebrado a lei, ele precisaria também de um Salvador.